Boa noite, graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16. Amém? O verso 4 em diante, o verso 4, 5 e 6, nós vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor: E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde tinham posto. Amém? Esse texto é o que nos dá esperança, como foi pregado em Lucas 24, no domingo. Esse texto é o que nos dá sentido de estarmos aqui nesta noite e poder celebrar a ceia do Senhor, testemunhando desse fato que aconteceu, de que Cristo está vivo. Ele ressuscitou em carne. Se nós temos uma esperança, essa esperança está firmada nele, não no Salvador morto, mas naquele que esteve morto, mas que agora vive e reina, e um dia ele virá buscar o seu povo. E é por isso que nessa noite nós vamos celebrar o Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade, e receber aquilo que ele tem para nós nessa noite, louvando a Deus pela graça de poder estarmos juntos. São muitas as lutas, às vezes os contratempos que podem nos tentar tirar desse momento, mas o Senhor nos deu graça de poder estar aqui, mesmo com a fome quebrando. Ainda bem que quebrou no lugar próximo, deu para voltar, para pegar os carros e retornar para cá. É motivo de grande alegria poder estar aqui. Nós possamos usufruir desse momento na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, porque a nossa esperança está firmada em Cristo e Ele ressuscitou. Muitas testemunhas o viram, e a tua palavra diz que assim como aqueles homens viram o Senhor subir aos céus, ó Deus, o verão descer em sua glória para nos buscar. E nós vivemos nessa esperança e nessa expectativa, e enquanto isso nós testemunhamos e pregamos a esse Cristo ressuscitado. Ó Deus, enquanto isso o Senhor nos converteu, nos chamou para esse propósito, para pregar o Evangelho, para pregar a tua palavra. Ó Deus, enquanto esperamos pela chegada do Senhor, pela vinda gloriosa do Senhor Jesus, então um dia estaremos face a face. O Deus a quem pregamos, servimos, temos a convicção de que o Senhor existe, de quem o Senhor é, mas não conhecemos face a face, mas um dia o veremos face a face. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado porque as dificuldades não nos impediram de estar aqui nessa noite. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos foram impedidos de estar aqui por motivos de enfermidade ou qualquer outro motivo? Mas o Senhor nos concede a graça. Por isso, ó Deus, o Senhor possa estar falando conosco, ministrando os nossos corações. Purifica o nosso coração, perdoa-nos de todo o pecado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, tome todas as partes desse culto, que possamos sair daqui edificados e que o Senhor possa se agradar desse nosso culto ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé.
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te
para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Podem sentar? Saia cantando mais uma canção. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta ao altar do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Graça e paz, meus irmãos. Hoje estar com vocês novamente. O impedimento aí da Kombi, Deus sabe o que faz, Deus no controle, né? A gente, hoje eu saí da Embasa 6h10, saí corri em casa, e aquele corre-corre, não tome banho para poder estar aqui no horário, mas Deus tem os seus propósitos. Foi extremamente importante, a gente veio conversando, eu e Tiago, e Ed também veio escutando a prosa, e às vezes é isso, Deus faz coisas assim que a gente menos imagina. Quando eu vinha de Salvador agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 28. Michel não havia combinado nada comigo, mas o texto que ele leu é um texto correlato. Ele leu o texto de Marcos, capítulo 16. E o texto que eu vou pregar com vocês é Mateus 28, que fala do mesmo assunto, é um evangelho sinótico. Os evangelhos sinóticos são 3. Eles parecem que você está lendo um, parece que está lendo o outro, né? Mas tem detalhes importantes que um complementa o outro. Mas Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O evangelho de João é diferente. Tem uma coisinha ou outra igual, mas ele é um evangelho que tem detalhes muito diferentes dos outros evangelhos. Deixa aí aberto Mateus 28. Então a gente vinha falando do carro que quebrou, da Kombi. Quando eu vim de férias agora, as primeiras férias eu viajei com a esposa, só eu e ela, e discutamos um pouquinho de algo que tinha muitos anos que a gente não fazia, né? Nunca fomos pessoas para ter dinheiro, mas agora com os filhos criados a gente começa a ficar um pouquinho mais rico, né? Vai diminuindo um pouquinho as despesas, o Nilton ali com a irmã deve estar milionário, né? Porque as meninas já estão, né? Mas pai é pai, mãe é mãe, ainda continua sempre dando uma porta. E nessas segundas férias foi a operação que eu batizei lá, a operação como a Polícia Federal, nós temos as investidas da Polícia Federal, eles batizam as operações. A operação das minhas férias com a Luciana nessa segunda fase foi a operação Cabeça de Jegue e Orelha Seca, né? Cabeça de Jegue é a menina, que é a cabeça dura, e Orelha Seca é o menino, né? Então foi desde dar umas regulagens, né, quanto aos cuidados da casa, de organização de tempo, como também ter que lavar roupa, ajeitar chuveiro e consertar a porta, um bocado de coisinha, porque o apartamento é do cunhado, ele não cobra aluguel e a gente tem que, por obrigação, não depredar o patrimônio do cunhado, né? De ninguém. Graças a Deus as casas que a gente alugou também, claro, sempre aparece uma coisinha ou outra porque é o uso, né? Mas nunca depredamos a casa de ninguém, porque enquanto pagamos o aluguel, aquela casa é nossa. E a gente tem que ter muito zelo. Bom, quando vinha então, eu não sei quantos conhecem aqui, indo para Salvador, logo depois do Morro Chapéu, tem a Mira Serra. É uma serra bem íngreme, bem uma descida bem cabulosa, né? Vai ter outra para o lado de Jacobina, que é o Tombador. E parece que são parentes, né? Uma encontrando com a outra, que é quando você está subindo ali para o Morro Chapéu, fica 1.100 e poucos metros acima do nível do mar. Então, a gente quando sobe, quantas vezes eu saí do Morro Chapéu, vim para Irecê, saía de blusa de frio e chegava, era só descer ali na América, já estava tendo que tirar a blusa por causa do calor. O contrário, vai às vezes com roupa mais descontraída, quando vai começando a subir a serra, começa a ficar nublado. E lá, a Mira Serra é a descida já no outro extremo, né? E quando eu estava subindo a serra, eu, Luciana e minha cunhada, numa subida você acelera um pouco mais, né? Porque o carro é mais peso para subir a serra. Quem conhece a Mira Serra aqui? É uma ladeirinha boa e um precipíciozinho meio feio, né? Pessoal que aqueles ultraleve, aqueles paraglides, tem alguns que utilizam lá para fazer esse esporte. Bom, quando eu ia subindo, vi 2 carros parados e segui viagem. Só que quando eu passei pelos carros, vi que era um Unozinho vermelho, bem esturradinho, dava para ver, e um outro uma estrada ou um carro da Chevrolet, um desses utilitários, eu nem lembro qual era a marca, com uma carga enorme. E aí, para mim, indiferente, continuei. Quando eu passei numa determinada posição, eu vi que tinha uma mulher com 2 crianças e um homem tentando consertar o Fiat. Vi que era uma família.
né? Ou uma mulher que estava vindo com as crianças e o carro quebrou e um homem parou para dar o socorro. E aí eu parei uns 500 metros depois, dei uma resinha com muito cuidado e fui lá ver. Minha cunhada já ficou apreensiva, a Luciana também, e eu fui ver o que estava acontecendo, né? Como cristão, é aquela coisa que a gente é incomodado, né? Como é que você deixa uma mulher com 2 crianças e um homem no meio da estrada, numa estrada deserta, né? Isso já era quase meio-dia, ou meio-dia e pouco, não lembro a hora, mas era por volta, todo mundo estava esperando a gente com o chapéu para almoçar. E aí, parei o carro, fui lá, e era o marido da mulher, que estava já reclamando da esposa, porque o carro apagou no meio da pista, não tinha isso, não estava no meio literalmente, mas estava entre o acostamento e a pista. E ele, a mulher não sabe o que faz, e tudo já querendo criar um problema conjugal. Eu disse, não, vamos botar o carro aí, dar uma resinha ali, a gente empurra para tirar da pista. Aí tiramos o carro da pista, aí tenta de um jeito, bate na chave, bate no outro, eu não entendo nada de carro. Hoje o Michel pegou o carro aí e já notou coisa que eu não tinha notado, né? No meu. E aí, ele pegou na bobina e viu que a bobina estava quente, ele disse, olha a bobina, sim, o carro estava carregado de banana e abacate, os dois. Né? Entupido, um carrinho velho, também entupido um dos velho, entupido de banana e de abacate, e o outro também, a carga enorme. Iam para a feira do Morro de Chapéu, na certa aí dos 2 carros, para ver se faturava mais, né? Vendia mais. Quando ele pegou na bobina, viu que estava quente, ele disse, não, eu tenho uma bobina ali no carro. Eu já tinha sugerido rebocar o carro, mas tem uma ladeira enorme lá do posto, tem uma Angelim, tem uma ladeira grande. Se eu voltasse rebocando o carro, como é que seria um carro sem pegar? Ofereci para ir atrás de um socorro, e ele era de Itapiramuká, se eu poderia ir em Porto Feliz, ou ir no Morro Chapéu buscar ajuda, e ele recusando, porque como homem é teimoso, ele queria achar uma solução para tirar os 2 carros. E a última tentativa foi a bobina. E quando trocou, tinha uma bobina velha lá, trocou, e o carro, antes de bater na chave, eu, como crente, né, resolvi fazer aquela oração poderosa para Deus ser glorificado, e dizer assim, está vendo que foi Deus, não foi a bobina. E eu disse, Deus abençoa, que essa bobina seja a solução desse carro, e que o Senhor atenda aí para essa família sair daqui da estrada. E fiz aquela oração pedindo a Deus, uma oração meio tradicional, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de fogo pelo meio, né? Só faltou sair os raios da mão para poder o carro funcionar. Disse, vai lá agora, bate na chave. Aí o cara não pegou. Aí eu já fiquei triste, eu disse, minha oração Deus não ouviu. Ainda fiquei meio envergonhado, Deus não ouviu minha oração. E aí voltamos para lá, olha para o motor, e eu não sei fazer nada, nem ele. O que ele sabia ele já tinha feito. Vamos ligar para meu sobrinho que me vendeu o carro. Até que para uma pessoa com um Uno verdinho com de abacate, parou do outro lado da pista. E isso estou falando de uma ladeira extremamente íngreme, né? Alguns carros já tinham passado de subida e descida, ninguém. Esse parou o carro e disse assim, vocês estão precisando de ajuda? Eu disse, rapaz, se você puder ajudar é bom. E aí o cara desceu e eu disse, olha, vai que é um mecânico. Aí já vem a fantasia da oração, né? E não deu certo na bobina, mas quem sabe vai ser um mecânico que Deus vai enviar. E o cara chegou lá e fingiu que sabia alguma coisinha também, mas não foi 10 minutos depois, eu disse, o que eu sabia que eu já fiz. Não tenho o que fazer. E o homem insistindo naquela coisa, querendo achar uma solução para o carro. E eu disse, meu amigo, Deus já colocou aqui 2 homens que pararam o carro. Esse cara estava indo para Salvador, né? Parou o carro aqui para lhe dar socorro, tirar sua família da estrada. Em vez de você ficar sendo teimoso aí para consertar esse carro, bora achar logo a alternativa de socorro, porque a gente vai ter que ir embora uma hora. Aí ele resolveu descer a Miraserra de Banguela, sem freio, quer dizer, o hidrovácuo ia acabar, né? É um equipamento que é uma borracha, quando o motor está funcionando, ajuda a frear, fica mais freio leve, né? E aí eu disse, rapaz, você é louco. Ele disse, não, eu vou arriscar. Lá no pé da Miraserra tem uma casinha, né, de alguém que tem um terreno. E aí eu fui empurrar o carro que estava na subida, eu e o rapaz que chegou, empurrar o carro para esse carro fazer a curva numa subida e descer, e cada um correndo depois para um lado para o outro para avisar os carros que vinham, se viesse algum carro. E aí eu fui ver que a resposta da oração de Deus
foi para que eu tivesse um homem a mais para empurrar o carro. Às vezes a gente fica, eu já preguei, não sei se é aqui, mas já preguei na igreja de DC, de Lapão. É o Deus do ordinário. Às vezes a gente fica querendo o extraordinário, né? E deixa de fazer o ordinário. Graças a Deus, se fosse só eu não ia conseguir empurrar meu carro, carregar de banana numa subida, para fazer a curva numa estrada, para ainda descer, eu não ia conseguir. E foi suficiente. Eu disse, rapaz, será que está conta de se dar? E ele pegou debaixo do paralama, do para-choque. Eu nem sabia que para empurrar o carro fazia isso, também imitei do cabra, né? E a gente conseguiu empurrar. Ele desceu com o carro, o outro ficou lá parado, que estava funcionando. Eu desci com o nosso carro. Cheguei lá, o outro rapaz já tinha acompanhado ele tinha colocado o carro lá no local da casinha. E aí eu disse, amigo, siga a sua viagem, que Deus abençoe, né? E aí depois descobri que ele é casado com a irmã do presbítero Marizão, né? E ele disse, olha por mim que Deus tem uma obra fazendo na minha vida, e que a gente esteja orando por ele, né? Eu nem sei o nome. E aí voltei com o rapaz, ele pegou o carro, que estava funcionando, e disse, não, agora eu vou procurar socorro, o carro ali já está meio protegido, e o senhor pode seguir a sua viagem. E eu não sei o desfecho da história, mas ele fez a manobra, enquanto ele não voltou com o carro e saiu, eu também não saí do local. Foi bom porque a Luciana ficou calma, porque é medrosa. A cunhada é chata que só, que ela não ouça isso na gravação, mas é aquele povo que cria, e aí, não sei nem, teve paciência. Quando cheguei lá, o pessoal não reclamou do atraso, mas eu estou contando aqui um caos de uma proeza que eu passei por ela. A depender da forma de contar, eu poderia até pintar que eu sou o herói da história. Geralmente nós temos essa tendência de contar farrombas, né? A gente contar vantagens e que exalte a nossa vida, exalte os nossos, exalte as coisas. A gente sempre quer estar em evidência. E aí, contar casos de si é muito comum. E isso chega ao extremo. O extremo. Eu vou contar 3 extremos aqui dessa questão de contar casos das suas proezas. O primeiro deles, o imperador Tito, que invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu o templo de Jerusalém, né? O professor de história está ali. Tito era imperador de Roma, ele entrou em Jerusalém e destruiu o templo, destruiu Jerusalém. Inclusive hoje só tem um taco de muro lá no templo, onde os judeus oram lá na frente do muro das lamentações, que eu pensava que aquele povo era doido. Até eu pergunto ao judeu por que eles fazem isso. É porque ele tem aquele texto que diz que todos os meus ossos louvam ao Senhor. Então eles movimentam assim para poder nenhum osso ficar parado, né? Aí outros vão lá, faz uma oraçãozinha no papel, bota naquela frestinha do muro. Depois chega um funcionário lá e arranca aquelas orações para ter a frestinha para botar outras. Tito destruiu. E quando ele voltou para Roma em 81 depois de Cristo, ele construiu um arco, o Arco de Tito, para contar o seu triunfo, que ele venceu a guerra entre o povo de Roma e os judeus. E aí ele fez um memorial a este evento que ele fez, que foi ganhar a guerra contra os judeus. Mas um outro, muito conhecido também, é o Arco de Constantino, que também fica em Roma. Todos os dois ficam em Roma, tanto de Tito como de Constantino. E Constantino, no ano 315, que era imperador, muito depois de Tito, Constantino vai ter uma guerra com um outro rei, e essa guerra é chamada a Guerra de Milvia. E ele então tinha receio de perder essa guerra, e diz a história que ele viu uma cruz e uma frase aparecendo para ele que sob esse poder, o poder da cruz, ele ganharia a guerra. E aí Constantino, depois dessa visão, coloca lá os estandartes, que são as bandeiras, né, dos soldados, para levantar, com 2 letras gregas. Você já viu isso na Igreja Católica, e não tem nada de aberração nisso. Um X e um P gravado no X. Ali na realidade é um Ki grego e um Rho. As 2 primeiras palavras de Christos, né?
do nome Christos em grego, ele botou o que é o X, e o Rho. E aí, essas bandeirolas no exército, eles foram para a guerra, ele ganhou a guerra, passou a ser o único imperador do Império Romano e, consequentemente, dizem alguns historiadores que aqui começa a conversão dele, e ninguém sabe até hoje se ele se converteu ou não, porque ele só vai ser batizado no leito de morte. Mas a sua mãe era convertida e era uma mulher crente, né? E aí Constantino faz com que os cristãos não sejam mais perseguidos, porque os cristãos até esse período eram uma religião ilegal, os romanos eram proibidos de se converterem ao judaísmo e ao cristianismo, e quem se convertesse teria punições, e os cristãos, os judeus e os cristãos eram mortos, né? A gente vai ver que antes dele, Nero toca fogo em Roma, diz que foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Para que um crente vai tocar fogo numa cidade, né? E toca fogo de outro jeito, é com o evangelho, né? E aí muitos cristãos foram incendiados, colocados em madeiras e tocados fogo vivo, comidos por feras, e os cristãos sempre foram perseguidos, ainda que ele não oficializou o cristianismo como religião oficial do Império. Ele só disse que a religião cristã não era uma religião que precisava mais ser perseguida. Quem vai oficializar, salvo engano, é 323, não lembro o nome do imperador. Então, tem esse arco de Constantino que ele construiu para guardar as memórias desse triunfo dele. Qual foi o triunfo dele? Ganhar a batalha de Mísia, né? A batalha de Milvia. Há um outro arco bem famoso, muito famoso, que é o arco do triunfo em Paris. Aí já é coisa mais recente. Napoleão, em 1806, ele nas suas muitas vitórias militares, aterroriza a Europa, se torna um estrategista de guerra, ganha muitas batalhas, a França começa a dominar a Europa, e aí ele constrói um arco, eu não sei nem pronunciar o nome dessa avenida lá, na Champs-Élysées, que abriga lá o túmulo do soldado desconhecido, e ele fez o arco do triunfo. Primeiro a gente vê na televisão passando o arco do triunfo. Então o arco do triunfo era para homenagear esse triunfo dele. Afinal de contas, pastor, o que é um triunfo? Lembra que eu disse que eu comecei contando um caos aqui meu, que eu poderia contar ele como se fosse um triunfo meu, uma coisa que eu fosse o herói da parada? O que é, afinal de contas, pastor, um triunfo? Triunfo significa uma grande vitória ou conquista celebrada publicamente. Isso é um triunfo. E em latim, triunfos era usado na Roma antiga para caracterizar o quê? Os imperadores que, quando ganhavam as guerras, os generais, quando ganhavam a guerra, eles eram recebidos em Roma como um triunfo, uma entrada triunfal. Jesus, inclusive, é assim que a Bíblia trata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a gente sabe como foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A multidão aclama ele, mas ele entra num jumentinho, humildemente, e os judeus desesperam, achando que ele vai ser entronizado rei pelo povo, e isso geraria um desconforto contra Roma. Eles achavam que iam fugir desse desconforto, matando Jesus, mas na realidade esse desconforto aconteceu depois do ano 70, depois de Cristo. Então, estes que criaram esses triunfos para honrarem os seus feitos, as suas guerras, as suas vitórias, tanto Tito quanto Constantino como Napoleão, apesar de terem esses arcos em sua homenagem, eles bateram a bota, morreram, foram sepultados, comidos por vermes, pereceram, porque o salário do pecado é a morte, e esse salário do pecado veio de Adão até nós. E não importa se você é pobre ou rico, não importa se você é um general poderoso que ganha uma batalha, ou alguém que morreu na batalha, ou um inocente que morreu na batalha, todo mundo morre. Eles morreram e pereceram, e o triunfo deles não foi sobre a morte, porque eram mortais e não tinham autoridade. O poder deles era limitado, era um poder temporal, só naquele período, enquanto que tinham soldados ali, e às vezes
essa arrogância humana. É um fato. Às vezes, aquele casal, quando comprou aquele Unozinho, né, pensava que foi um triunfo, não pensava que ia quebrar. Né? Tem gente com carro novo também parado no meio da estrada, tem gente que acha que é melhor do que os outros que tem um carro novo. Tem gente que acha que é poderoso porque é um prefeito, depois perde a eleição, na outra eleição, no próximo mandato, perde a eleição, vira um Zé Ninguém. Tem muitos que se acabam politicamente, não se levantam mais nunca. Né? Tem tanta gente que já foi tão poderosa como rico e depois foi à falência. Outros até morrem ricos, mas morrem. Nós somos esses seres que, ainda que a gente tente ser triunfal nos nossos feitos e nas nossas ações, a gente não passa daquilo que a Bíblia diz que nós somos, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas com Jesus foi diferente. Aqui a gente está entrando no nosso assunto mesmo. Com Jesus foi diferente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o Cristo triunfante. Jesus é o Cristo triunfante. Olha aí para a tua Bíblia agora no capítulo 28, até que enfim, e volta um pouquinho do capítulo 28 para o capítulo 27. No capítulo 27 fala da morte de Jesus. Jesus, em primeiro lugar, o Cristo triunfante, ele triunfou na sua morte e na sua ressurreição. Vamos começar pela morte. Olha o que diz o texto, do verso 45 em diante do capítulo 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Em outro evangelho vai dizer que Jesus vai dizer tetelestai, que é está consumado. Né? Ele dá um grande brado, esse brado é dizer está consumado, e vem a morrer. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Lembrem-se que na crucificação Jesus está com dois malfeitores, né? E eles começam a zombar de Jesus, ambos, e depois um deles, tocado pelo Espírito Santo de Deus, Deus o converte naquela cruz, e ele diz: ó, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Né? Então ele se arrepende dos seus pecados, admite que Jesus tem poder sobre a morte. Ele faz uma profissão de fé ali, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É Jesus atingindo agora na sua morte o malfeitor e salvando aquele homem que era maldito, tanto quanto ele estava sendo condenado como maldito, e o outro também. A morte de cruz significava isso. Mas agora nós vamos ver o que? Jesus na sua morte fazendo com que o véu do santuário se rasgue de cima a baixo. O santuário era onde ficava então o Santo dos Santos. Só podia entrar o sacerdote uma única vez por ano, e só o sumo sacerdote. E aí nós vamos ver que esse véu do santuário foi rasgado. Agora nós temos livre acesso ao Pai. E isso aconteceu que horas? Na hora da sua morte, quando ele diz que está consumado. Mas não somente isso, nós vamos ver que Jesus ressuscita mortos na sua morte. Quando ele morre, diz que pessoas que estavam mortas
ressuscitaram, entraram na cidade, e as pessoas, imaginam a reação sua, um parente seu que está morto, você não sabe de quanto tempo, nós não sabemos, a Bíblia não diz, essa pessoa ressuscitar, entrar na cidade, e daqui a pouco você está lá na sua casa, e chega o seu ente querido, que estava morto, sepultado, sabe lá de quanto tempo, a Bíblia não diz, e a pessoa diz, estou vivinho aqui, você vai ter um misto de medo e de alegria. É o poder de Cristo sobre a morte. Na sua morte, Ele ressuscita mortos. Mas nós vamos ver outra coisa. Diz então que o centurião, e não só o centurião, mas os que guardaram a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e ficaram como soldados que guardavam o túmulo de Jesus lá na frente? Não. Porque na ressurreição a gente vai ver isso. Os guardas do sepulcro ficam atemorizados e fogem. Mas aqui estes, o que é que eles fazem? Uma profissão de fé. Quem eram eles? Romanos. É o Evangelho na morte de Cristo. Quando ele diz, está consumado, diante de todo o advento e vendo os feitos, que aquilo não era a morte de um homem comum, eles fazem uma profissão de fé. É o Evangelho atingindo os lábios dos ímpios romanos, pagãos, de que verdadeiramente este era Filho de Deus. Jesus, o Cristo triunfante, ele triunfou na sua morte, fazendo com que você e eu morrêssemos com ele ali, e com isso todos os nossos pecados fossem perdoados. Não é o pecado que você cometeu no passado, não é aquele pecado que você lembra, não é o pecado que você tem que confessar com a boca e lembrar de todos eles para confessar, mas Cristo morreu por todos os seus pecados, porque você morreu naquela cruz. Cristo nos substituiu. Então Cristo é o sacrifício perfeito de Deus em nosso lugar. Por isso João Batista, quando vê então Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, o Cristo, no primeiro ponto ainda, o Cristo triunfante na sua morte e na sua ressurreição. Agora vamos no capítulo de número 28, versos de 1 a 10. Olha o que diz o texto. No findar do sábado, ao entrar, e o texto correlato aquele que Michel leu, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, pastor Miriam já gosta dessa palavra, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele o que ressuscitou, como tinha dito, vim ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Meus irmãos, Jesus, o Cristo triunfante na sua morte e também na sua ressurreição, Cristo ressuscitou então triunfante sobre a morte, demonstrando o seu poder, mas um poder que Deus, na sua soberania, permite então que o seu filho não veja corrupção. Ele é ressuscitado dentre os mortos. O próprio Jesus Cristo, ele diz, eu dou a minha vida e também a reavejo. Então é o Deus triuno aqui agindo na obra da redenção, sendo que cada um exerce o seu papel. Jesus
ressuscita de dentre os mortos. Isso para nós é algo extremamente importante, porque se nós formos na morte de Cristo, Cristo triunfante, nós morremos com Ele, com Cristo também nós ressuscitaremos. Se Cristo ressuscitou, a ressurreição é uma realidade para nós. Por isso Jesus, falando sobre a morte física, Ele vai dizer que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque a promessa da ressurreição. Paulo vai dizer que aqueles que morreram no Senhor dormem. Não é que o estado da alma está dormindo, o espírito volta para Deus, que o deu, e o corpo se decompõe, mas eles estão esperando a ressurreição, porque a ressurreição, ninguém vai desfrutar da eternidade espiritualmente só. Nós ressuscitaremos no nosso corpo. Não pense que você vai ter outra cara, né? E você vai se achar bonito com esse rostinho que você tem. Não pense que você vai virar Angelina Jolie, Brad Pitt ou algum cara malhadão na eternidade. Você vai ressuscitar sendo você. A grande questão é, aquele que perdeu uma perna vai ter a sua perna de volta? Eu acredito que sim. Qual a idade? Lá vai ter criança? Eu não acredito que vai ter criança engatinhando no céu. Bebezinho morreu lá, né? Não sabe nem engatinhar. E aí, Deus salva essa criança. Vai ter lá no céu parecendo uns fantasminhas andando desse tamanho aqui, engatinhando e falando e com raciocínio. O provável, isso aqui é especulação, tá? O provável é que todos nós, na ressurreição e na glorificação, todos nós tenhamos um corpo na idade de Adão e Eva. Deus já criou Adão e Eva adulto. Aquela criança que morreu, mas ela ia ficar. Por que é que aquele passou da data e envelheceu? Lembrem-se, nós não envelheceríamos. Então a velhice é por causa do pecado. Então é provável que Deus nos restaure ao estado. As crianças vão para aquele estado, os velhos voltem para aquele estado. Isso é especulação, viu? Se Deus vai restaurar todas as coisas, Deus criou Adão e Eva adultos. E se Deus vai restaurar o estado antes do pecado, então Deus vai nos restaurar provavelmente ao estado dos nossos pais antes da queda, Adão e Eva. E aí, meus irmãos, Jesus é triunfante então sobre a morte quando Ele ressuscita. Então é extremamente importante a gente lembrar de duas coisas. A sua vida não é mais sua nem a minha, porque você, não sei se já lhe disseram isso, no dia da sua conversão você já era para ter aprendido isso. Você já morreu. Você já morreu. Quando foi que eu morri, pastor? No dia que Cristo morreu, você morreu com Ele. Só que no dia que Cristo ressuscitou, você agora ressuscitou com Ele, ainda que não tenha morrido ainda fisicamente, mas a ressurreição já é uma realidade para você. Por isso nós não abrimos mão da ressurreição. Ah, o Espírito é cristão? Não, não é. Ele não crê na ressurreição. Não é cristão. Quem não crê na ressurreição não é cristão. Quem não crê que era necessário Cristo morrer por nós também não é cristão. Quem não crê na morte por causa dos nossos pecados, na morte de Cristo, e não crê na ressurreição de Cristo para a nossa vida eterna, não é cristão. Então vejam que o Cristo triunfante, Ele triunfou na sua morte e na sua ressurreição. Em segundo lugar, o Cristo triunfante, Ele é triunfante na sua autoridade sobre tudo e todos. Sobre tudo e todos. Mateus capítulo 28, verso 18, vai dizer isso explicitamente. Vai para lá para o texto. Olha o que diz Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha, isso acontece no verso 16. Os discípulos obedecem o que o Senhor recomendou, eles vão para Galileia. Nós não sabemos que monte é esse. Alguns comentaristas acham que era o mesmo monte onde Jesus fez o sermão do monte, né? Onde ele vai falar das bem-aventuranças. Nós não sabemos que monte é esse, mas diz que os discípulos, veja o verso 16, seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Adoraram, mas ainda com aquela insegurança, né, no coração. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo,
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante que essa palavra, toda autoridade, no grego, fala toda autoridade judicial, governamental, sobre as coisas, ou seja, é a plenitude completa de autoridade. Jesus tem autoridade sobre tudo que existe em todo o universo. Ele é o maioral, ele é o triunfante. É por isso que Paulo vai dizer, o que é que poderá nos separar do amor de Cristo? Ele vai dizer, será altura, será profundidade, será... Ele vai utilizar medidas de grandeza, e depois ele vai trabalhar formas de governo, poderes, e depois ele vai trabalhar a espiritualidade. Ele vai dizer assim, será o quê? As entidades espirituais, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Nada nos separará deste amor. Então, neste conceito, nós vamos dizer que o Cristo triunfante vai dizer para os seus discípulos, eu tenho toda a autoridade. Geralmente, quando a gente lê esse texto do verso 18, a gente prega muito na grande comissão, mas a nossa grande comissão só é eficaz porque ela está debaixo de toda a autoridade que Cristo possui. Se não fosse toda a autoridade de Cristo, a nossa grande comissão seria frustrada. Aí, quando um crente, e isso a gente tem que trabalhar muito no nosso coração. Quando eu orei para aquela turbina funcionar, era o que eu queria, era o que o dono do carro queria, mas não era a vontade de Deus. Quando aquele cara parou, que eu fantasiei que podia ser um mecânico, não era da vontade de Deus. O que Deus queria era que dois homens tivesse força suficiente para empurrar aquele carro. E foi isso que aconteceu. O que Deus queria é que a Kombi hoje quebrasse. E Deus permitiu. A Kombi não quebrou só porque era um carro velho, não. Porque era um carro velho, quantas vezes ele já veio, já voltou, não teve nada. Inclusive em situações muito mais adversas, que não tinha asfalto, não tinha nada. E quantas vezes vocês vieram? Claro, quebrou outras vezes. Mas quantas vezes? Mas hoje quebrou. E quando a gente recebeu o diagnóstico de uma doença grave, e quando um filho morrer, e quando um pai morrer, e quando se perder um emprego, desde que a gente não dê justa causa, né? Ou seja, porque a gente aprontou uma bobagem, não está roubando, perdeu o emprego porque está roubando, né? Não é isso que o crente vai fazer. Mas perdeu o emprego, às vezes não está agradando o patrão, alguma coisa. E quando uma outra coisa acontece, até uma coisa que a gente nunca espera que aconteça, um divórcio, uma falência, uma lavoura que se perdeu, tanta coisa ruim que depois do pecado chega até nós. Não dá para ficar falando sobre ela, porque é coisa ruim demais. Meu menino até diz assim, só fala coisa ruim. Eu agora na casa do sogro, que vai fazer 100 anos, dia 6 agora, a sogra 97 e o cunhado, dos cunhados mais novos, sou eu e minha esposa. Né? Então a cunhada que é mais nova que eu, essa que veio, é um ano mais nova que eu. Mas tudo já coroando. Isso só é falando de médico e de remédio. Né? E aí meu menino mais novo, quando está no meio dos tios, ele diz assim, a gente também diz, só fala coisa ruim. É porque a vida é difícil mesmo, é muita coisa ruim que a gente vivencia. E Jesus já disse isso para a gente, no mundo tereis tribulações, tem bom ânimo, mas eu venci o mundo. Essa é a realidade, a promessa nunca foi para aqui. A promessa nunca foi para agora. Esse negócio de que você declara isso, povo de Deus, que tudo vai acontecer do jeito que você quer, a bobina não funcionou. E o cara não era mecânico. Né? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Geralmente, se existe a possibilidade de uma das leis de Murphy, né? Se existe a possibilidade de dar errado, vai dar errado. Se existe uma possibilidade de dar errado, vai dar errado. E dá mesmo, na maioria das vezes. Quando dá certo, a gente tem que alegrar. Mas quando o crente tem a perspectiva de que Cristo é um Cristo triunfante e ele tem autoridade sobre tudo e todos, isso significa que não existe acaso. Nós estamos seguros nas mãos daquele que tudo pode e está no controle de todas as coisas. Não é do jeito que a gente quer, ainda bem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus quer para nós é muito melhor do que a gente possa imaginar. E Paulo vai dizer o quê? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir. É trocar coisa ruim
Porque os prazeres que nós temos hoje, as coisas ruins são maiores. Tudo dói. Hoje eu cheguei aqui, Michel, e as irmãs, como às vezes deixam de eu montar a ceia, né? E já disseram que eu gosto. Só que hoje eu estava com a bexiga cheia, eu tive que correr no banheiro, nas pressas, tá? Vai pro YouTube, né? Sabe por quê? Porque hoje eu tomei 6 litros já. Na meta de beber, entendeu? Comer muita proteína, tem que beber água, tem que perder peso agora. Agora a meta de perder peso. Então 6 litros d'água. Aí, meu amigo, foi o que todo. Senta um pouquinho, passa um pouquinho no banheiro. Quando cheguei aqui, tinha que correr para o banheiro ali, ligeiro. Ora, se você senta muito tempo aí, o velhinho começa a demorar muito aqui no século, como é comum, você começa a sentir a poupança doer aí, mesmo sendo acostumado. Se você deita na sua cama muito tempo de um lado, daqui a pouco você tem que virar de lado. Por quê? Porque já está doendo. Na realidade, se você come muito, dói. Se a bexiga fica cheia, dói. Se você quer ir fazer o número 2 e você não vai, dá vontade, dói. Nós somos seres que vivemos debaixo de um sofrimento. A tribulação é muito grande em muitos detalhes. Tribulações além de físicas, tribulações emocionais, as tristezas, os lutos. Nessa semana mesmo, o Michel estava dizendo, não vou hoje, tal, que eu estou doente, com febre, ou isso, aquilo, outro. Né? E hoje eu perguntei, e aí, vai dar para ir mesmo? Ele disse que está aí no resguardo, está com a mão na barriga, não está sentindo nada não, né? Está certo. Então vejam que o Cristo triunfante diz que toda autoridade está sobre ele. E a prova disso é que, olha o que diz o texto, são 3 coisinhas que a gente tem que observar aqui, muito interessante. A primeira delas está no verso 10. Diz que quando as mulheres chegam, no verso 9, diz assim: eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e fizeram o quê? O que elas fizeram? Está no versículo 9 do capítulo 28. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Lembra que Pedro, quando vai ser adorado, em determinado momento, a pessoa se ajoelha e diz: levanta, porque eu sou homem. Sabe quando Paulo e Barnabé chegam e um é considerado Júpiter e o outro Apolo e querem adorar eles, e ele diz: nós não somos deuses, não. E depois muda, de quererem adorar, já queriam apedrejar. Não lembro se foi Barnabé, foi Paulo e um deles, eu não lembro agora quem foi o outro. Veja, Jesus aqui aceita a adoração. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Sabe essa historinha aí que os Russelitas dizem? Russelita é testemunho de Jeová, que Jesus é um Deus, que Jesus é o primeiro. Não, Jesus é Deus, ele aceita a adoração. E a autoridade dele é de Deus. Tanto é que ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Só quem tem autoridade sobre tudo e todos é Deus. Mas vejam que os discípulos lá na frente, veja no verso de número 17, diz o quê? E quando viram, o adoraram. Agora os discípulos adoram, ainda que com medo daquela experiência da ressurreição. Mas eles já tinham visto lá no ser ressurreto. E por isso diz o texto que alguns duvidaram. Mas Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, em todo o universo. Se existe uma estrela, por mais longe que esteja, e mais escondidinha que esteja dos cientistas, não foi descoberta ainda, a sua luz não chegou ainda, porque demora não sei quantos anos-luz, não sei o que lá para chegar, pode ter certeza, Deus as conhece todas pelo nome, e esse Deus que conhece cada uma pelo nome, Jesus é Deus. Tudo está sob o seu controle. E em terceiro e último lugar, para você ficar feliz, senão eu não acabo hoje, já são, não sei nem que hora, se hora aqui, já são, não sei, eu estava aqui, 10 para 9? O Cristo, a culpa foi do carro, então não é minha. O Cristo triunfante na e por meio da igreja. Cristo é triunfante na igreja e por meio da igreja. E a grande comissão está fundamentada nisso. Ele vai dizer no verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí vem: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, primeira a coisa que a gente tem que entender aqui em Cristo sendo triunfante na igreja, é que Cristo continua seu triunfo salvando pecadores por meio da pregação do Evangelho. E você é um deles. Você não está aqui porque você tem triunfo. Tem muita igreja dizendo isso. Eu já ouvi muito isso quando jovem, que Jesus precisava de mim. O apelo era assim, era um apelo emotivo, dizia, olha, levanta sua mão, Jesus está precisando de você, né? Se você não vier, Jesus está lá no céu sofrendo. Que sofrendo nada, rapaz, que sofrer é você que vai para o inferno. Não pode cair na história, e é chato falar, porque eu não sou urubu para tirar vantagem da sepultura de ninguém, nem da morte de ninguém, mas li hoje uma tirinha do Papa, né, onde ele dizia assim, o Papa Francisco dizendo assim, que ele preferia crer que o céu estará vazio, o inferno estará vazio, que o inferno estará vazio. Eles precisam ler a Bíblia, mas não vai dar mais tempo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que naquele dia final ele vai dizer para alguns, vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo que está preparado para vós outros. Mas os outros que diziam, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos, nós fizemos, faziam parte da igreja também, né? De que igreja eu não sei, às vezes dá de patos. E você tem que analisar o seu coração, como da igreja de Lapão ou de outras igrejas, muita gente dizendo-se crente, mas não é. E aí, esses ouvirão apartai-vos de mim, malditos, então nunca vos conheci, e eles vão ser lançados no quê? No inferno. Que é isso? Como é que alguém espera que no inferno esteja vazio? Não vai estar. Primeiro que os demônios vão ter que ir para lá, Satanás vai ter que ir para lá, ou não acredita em Satanás, ou tem que Satanás vai se converter. É muita baboseira, e tem muita gente crendo nessas coisas. É porque não crê na palavra. Mas vejam que Jesus é triunfante na igreja, e ele é triunfante na igreja quando torna você templo do seu Espírito. Quando eu olho para esse templo aqui, imagina, ele tem pato, gente. É um templo bonito, é um templo simples, mas veja, ele está num povoado. É um templo bonito, mas a beleza desse templo não é nada com a beleza de vocês. Aí vocês dizem, você está parecendo aquele pastor aí que é coach, que diz que você é lindo, seu lindo, sua linda de Jesus. Não, na verdade você é muito feio. Eu só estou vendo gente feia aqui, e eu não estou me vendo, mas sei que sou feio. Não é feio de beleza exterior, você pode ser lindo por fora, mas todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu sei que você tem pensamentos impuros, eu sei que você tem pensamentos maus, eu sei que vira e mexe sua boca, fala coisas que não devia, eu sei que você tem comportamentos que você não devia ter, como eu também. O pecado nos tornou feios, mortos, ao ponto de Isaías dizer que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era um pano que envolvia o leproso. Não se usa um pano que envolve o leproso para coar café, não se usa um pano que envolve o leproso para fazer uma colcha de cama, um travesseiro, um paninho para cobrir a Santa Ceia, um pano de prato, um guardanapo. O que Deus está dizendo é, o pano que cobria e amarrava as lepras de alguém é a nossa justiça. Então você é muito feio, e eu também, horroroso. Paulo vai dizer de si o quê? Desventurado ou que sou. Não tenho ventura nenhuma, não tenho virtude nenhuma. Quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? O bem que prefiro não faço, mas o mal que detesto, esse faço. Quem me livrará então dessa miséria? Mas como é que eu digo que você é lindo? Porque Deus me converteu, porque Deus Cristo é triunfante na igreja, e o Evangelho fez com que você nascesse de novo e se tornasse uma nova criatura, ainda que às vezes seja velhinho como eu sou por fora, mas houve um novo nascimento. Agora algo diferente, porque Paulo vai dizer, agora não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ora, se eu parei o carro para socorrer na minha justiça,
um homem, e uma mulher e 2 crianças. E Deus diz assim: isso não me agrada, você não está fazendo nada para mim aí, isso é justiça própria. Mas a partir do momento que eu paro e faço isso para a glória de Deus, e entendo que foi para a glória de Deus, e Deus estava me usando para beneficiar aquele casal e aquele homem também que parou, aí a coisa muda de figura. Por isso João Batista vai dizer acerca de Jesus o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Nunca foi sobre nós, como diz aí os jovens. Tudo sobre Cristo, a obra de Cristo, a exaltação de Cristo, a salvação por meio de Cristo. Nós não somos nada, não é para nós. Nós somos só beneficiários. E por isso agora somos bonitos, porque Deus então escolheu a sua vida e fez da sua vida e da minha um templo do Espírito Santo de Deus, e faz com que a cada dia você e eu morramos, e agora Cristo vive em nós, por meio de nós. Por isso Paulo vai dizer o quê? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Aí depois ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. É em Cristo. Hoje, lendo a devocional de Calvino, ele vai dizer isso, que Pedro foi muito prepotente, quando disse: eu vou até a morte e tudo, uma arrogância. Mas depois uma criada, esse homem tão valentão, está com febre, já? Vixe. Aí, o que a gente vê? Uma criada amedronta aquele homem corajoso que disse que morreu por Cristo. Uma criada. A criada nem amassou ele. Não disse assim: você é um deles, vou lhe matar, vou lhe prender. Mas o ambiente, o medo, o pânico faz com que ele se acovarde e negue a Jesus. As nossas virtudes são assim, falhas. Por isso a gente tem que ser forte e viril e corajoso em Cristo. Quem nos dá força é o Senhor. E se resistirmos a algo, é para a glória de Cristo, por meio de Cristo que habita em nós. Então, se somos novas criaturas, então Cristo é glorificado na sua vida, na minha vida, então na igreja. Mas Cristo é glorificado ainda por meio da igreja. É por isso que a grande comissão vai dizer esse mandamento. Olha o que diz o texto para a gente finalizar: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa palavra grega, estou convosco todos os dias, dá a ideia de que Jesus está atrás de nós. Sabe aquela coisa que você solta uma criança para aprender a caminhar, e você às vezes vai assim do lado, ou para ensinar a andar de bicicleta, e o pai e a mãe vai ali de junto, ou um tio, ou uma pessoa adulta, e vai ali meio com, se a for cair, a pessoa segura, e a mesma coisa a criança, a gente segura aqui na mão, vai soltando devagarzinho, daqui a pouco a gente pega, para não cair, dando suporte. Isso acontece com o idoso também, às vezes a gente solta o idoso assim, mas vai assim meio com medo de cair, ou alguém que está enfermo, e é isso, é como se a gente estivesse cambaleando, porque nós somos frágeis. A gente é frágil, e Cristo vai ali, nos amparando, para que a gente não se perca. Isso se chama em teologia a perseverança dos santos. Você só persevera, e eu, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e faz com que nós não caiamos definitivamente. A gente cai momentaneamente, pega aqui e acolá, mas novamente somos restaurados e trazidos à glória que Cristo nos dá por meio da sua graça. Então Cristo é triunfante por meio da igreja. Se existe, o pastor Maurício disse isso com todas as letras, a igreja é um milagre. Tudo na igreja para dar errado. Se a igreja deu certo até hoje, é justamente porque Deus fez com que a igreja se tornasse essa entidade espiritual especial sobre a face da terra. Qual? A igreja presbiteriana do Lapão? A igreja de Patos? Não, a igreja invisível. No meio da igreja visível tem os verdadeiramente crentes, e essa igreja não perece. Essa igreja, as portas do inferno não prevalecem sobre ela, pelo contrário, essa igreja é militante, ela trabalha, a vinda para cá, o cara está doente, vem para cá para celebrar a ceia. Isso é militância. Vocês também saíram da casa de vocês, né? Vocês testemunham,
vocês sacrificam a vossa vida, vocês seguram às vezes a boca, vocês às vezes têm que tomar posturas que não são vantajosas, você tem que dizer coisas às vezes que são desconfortáveis. Está todo mundo defendendo o aborto, você diz, não amigo, o aborto não é certo. Você compra briga, às vezes, sem querer e sendo gentil. É a igreja militante, a gente está trabalhando. Somos soldados de Cristo. Mas é uma igreja triunfante. A prova disso é que vocês estão aqui. 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Deus está convertendo gente, ouvindo orações. Ah, mas a gente queria que fosse todo mundo de paz. Eu creio que Deus tem convertido outras pessoas em outras igrejas. Não vamos ser uma seita dizer que só é salvo quem é pré-reterido. Mas pode ter certeza, os que estão aqui, você tem dúvida da sua salvação, você vai ceiar. A palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem dúvida que é salvo? Se não tem, você faz parte dessa igreja, da igreja de Cristo, a igreja triunfante e militante. Por isso Cristo é triunfante por meio, na e por meio da igreja. Então a conclusão é que Cristo ressuscitou, vive e voltará. A gente comemorou isso na Semana Santa, os púlpitos, a gente pregou sobre essas coisas, mas parece que uma semana depois a gente se esquece. Uma semana depois parece que só ano que vem. Mas a gente tem que lembrar que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e voltará para nos buscar todos os dias, porque inclusive hoje pode ser o último dia. Ou pode ser o último dia porque ele volte mesmo, ou pode ser o último dia porque eu vou para esse aí posso morrer. A aplicação na sua vida e na minha. A igreja é agente do seu triunfo no mundo. Você é a prova viva de que a obra de Cristo é real. Como é que você prova que Cristo ressuscitou? Sua conversão. Sua conversão foi da mesma forma da de Paulo. Você não viu, Paulo ainda ouviu uma voz, Paulo não viu, Deus o converteu. Mas quando Tomé pede para tocar e veio, só acreditaria se tocasse e visse, Jesus, depois que aparece a Tomé, se mostra a Tomé, ele diz, mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Moisés não viu, Abraão não viu, Jó não viu, e Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Você e eu também não vimos, mas Deus nos deu essa graça de crermos, por isso somos crentes. Estamos na mesma bem-aventurança dos que viveram no Antigo Testamento esperando o Messias. A gente olha para o passado e diz, ele já veio. E aí a pergunta é, você faz parte dessa missão vitoriosa de fato? Pastor, como é que eu faço parte dessa missão vitoriosa de fato? Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, este é o que me ama. Uma das palavras de Jesus foi que a gente deveria, até a sua vida, comendo pão e bebendo cálice, anunciando a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha. Está vivo, Michel? Cuida. Você tem filho pequeno para criar. Eu já posso partir, os meus já estão nos jegão. A bênção de jegue eu ia seca. Diz assim o texto, ó. 1 Coríntios capítulo 11, 23, 24, 25 e 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É uma das obediências que fazemos a Cristo. Isso nos lembra que nós já morremos.
Isso nos lembra, como ele disse, que ele está vivo. Tanto é que nós anunciamos a sua morte até que ele venha, mas anunciamos que ele virá. Então Jesus morreu, ressuscitou e voltará. E voltará. E a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer. Por isso é um sacramento. E um sacramento não é para você escolher, não. Sacramento significa ordenança. Você tem que obedecer. Lembra do texto bíblico? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer. Temos que obedecer esse sacramento. Como o outro de levar o Evangelho. Deus, nós queremos agradecer por estes elementos, agradecer pelos salmos, agradecer por esta comunhão preciosa e queremos pedir nesse exato momento, Senhor, tome conta da saúde de Michel. Visite também a Amanda, o lar de Michel, tem sido o servo do Senhor pregando o Evangelho desses irmãos e pastoreando esses irmãos aqui em paz. Que o Senhor restaure a saúde do teu filho, da tua filha, abençoe o seu lar. Aquele irmão de lá de São Paulo, como é que ele está? Tem notícia, Michel? Um velhinho, ficava aqui, veio alto. Oh Deus, tem misericórdia de nós, como somos falhos e fracos, até quando queremos tomar decisões, na intenção de estarmos fazendo algo bom, às vezes escolhemos coisas tão difíceis para nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Michel, escalar você hoje aqui, que é o diácono, em disponibilidade, já que Michel está meio morre, mas não morre, vou dar o pão, fica mais fácil para o homem distribuir. O pastor doido, tá vendo? Não é só o pastor Bíblia que é doido, não, eu também sou. Olha as prosas do dia da Santa Ceia, né? Vamos ceiar, meus irmãos, para a glória de Cristo. Eu não sabia que ele tinha falecido. Fiquei muito pesaroso agora. E o Giovanni ajudou a montar. Primeira vez que distribui, Tiago? Chega a dar um nervoso, né? Com medo de derrubar. Isso é bom, para honrar o nosso Salvador. Disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós. Louvado seja o nome do Senhor. De igual forma, o Senhor toma no cálice, depois de ter tomado no pão, diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que obedeces em memória de mim. Então o Senhor parte o pão, após ter dado graças, e diz que esse pão aponta para o seu sacrifício. O pão continua sendo pão, mas o seu sacrifício foi único, suficiente para ele dizer: está consumado. De igual forma, ele toma do cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Louvado seja Deus, porque Cristo derramou o seu sangue para nos salvar. Para a honra e glória do nosso Cristo triunfante, que triunfou na sua morte, na sua ressurreição, triunfou então em toda a sua vida, tendo autoridade sobre tudo e todos, e triunfa na igreja e por meio da igreja. E agora nós o exaltamos, obedecendo a sua vontade,
Comamos do pão, todos para a glória do nosso Cristo triunfante. De igual forma, bebamos do cálice, para a sua honra e glória. Anunciamos a sua morte até que ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus, nós queremos agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Nós não somos dignos de ser chamados filhos teus. Ser criados já seria muito, como o filho pródigo. Mas o Senhor, na tua infinita graça e bondade, nos chamou de filhos e tem nos tratado como filhos. E tem nos prometido a vida eterna, porque nos adotastes por meio do teu santo Filho, o Cristo triunfante, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, porque o teu Filho, que foi recebido em toda a honra e glória nos céus, não nos deixou órfãos. E no meio de tantos palácios, de tantas edificações, no meio de tantos locais cheios de ouro, de prata, de pedras preciosas, o Senhor veio habitar através do teu Espírito em nós. Nós que não somos os mais cultos, não somos os mais ricos, não somos os mais poderosos, mas o Senhor veio habitar em nós. Obrigado por tornar este corpo que nos destes templo do teu Santo Espírito. Fortalece então a tua igreja, usa a tua igreja, ser glorificado na pessoa de cada um de nós e usa-nos por meio de nós para o Senhor fazer a tua glória no meio dos homens. Nós te pedimos assim, pedindo a tua santa bênção, a bênção do Senhor para nós. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo repouse sobre todos vós, que sois então a igreja do Deus triuno, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Michel, avisos? Tá bom? Não temos avisos? Pronto, não temos avisos. Bom revê-los. Deus abençoe cada um dos irmãos e suas famílias.